Elon Musk e a NASA têm estado bastante envolvidos em desvendar os mistérios do planeta vermelho. Nos últimos anos, a NASA tem demonstrado um interesse crescente por Marte, enviando vários drones para explorar sua superfície. Paralelamente, Elon Musk, com seu desejo de colonizar Marte nos próximos anos, tem acompanhado de perto os esforços da NASA e recentemente destacou a mais significativa descoberta feita pela agência até agora. Mas qual é essa descoberta? E como ela pode impactar nossa vida? Exploraremos essas questões em detalhes neste vídeo, então fique ligado até o final para não perder nenhum detalhe. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Oceanos de Marte podem conter vida. Marte, como conhecemos hoje, e como era há 3 ou mais bilhões de anos atrás, são duas coisas completamente diferentes. O planeta vermelho existe atualmente apenas como um ambiente seco e estéril, possivelmente sem vida e sem expectativas de um habitat autossustentável. Mas esse nem sempre foi o caso. Como sugerem novas evidências, antes de perder seu campo magnético e sua proteção contra os ventos solares, que destruíram quase toda a atmosfera por lá, o planeta tinha água. É possível também que o planeta não seja tão seco e sem vida quanto pensamos. Por meio de um espectrômetro de imagem no Mars Reconnaissance Orbiter da NASA, pesquisadores identificaram sinais de materiais hidratados em diferentes localizações onde alguns riscos misteriosos foram vistos. Foi constatado que esses últimos se manifestavam em locais onde as temperaturas eram superiores a menos 23 graus Celsius e desapareciam em temperaturas mais frias. Isso indica que a água, ainda que salgada, ainda flui sob a superfície. As linhas estreitas e escuras conhecidas como Recurring Slope Lineae são resultado da solução salina, que pode manter a água em seu estado líquido em temperaturas mais baixas devido ao seu conteúdo de sal. O European Mars Express Orbiter forneceu mais esclarecimento quanto à possibilidade de existência de água em Marte, quando descobriu a superfície de uma camada de gelo sobre o polo sul do planeta, que indicava que poderia haver mais água embaixo. É sabido já há algum tempo que, assim como a Terra, o planeta vermelho tem camadas de gelo em seus polos norte e sul, mas anteriormente acreditava-se que essas camadas estavam completamente congeladas por conta do clima frio. Após estudar a topografia da área fornecida pela Mars Express, a equipe descobriu uma superfície de 10 a 15 quilômetros de comprimento, similar às antigas elevações e camadas de gelo acima de lagos subglaciais encontrados na Terra. Para manter a água em seu estado líquido sob a camada de gelo, Marte ainda deve estar geotermicamente ativo, com calor geotérmico resultante da atividade magnética para manter a água fluindo. Onde há água, existe alguma possibilidade de vida, especialmente se houver quantidades suficientes de oxigênio dissolvido para suportar micróbios e até mesmo vida animal simples como esponjas. No entanto, o nível de oxigênio dissolvido difere de lugar para lugar por conta das temperaturas flutuantes e condições climáticas de Marte. Devido à inclinação de seu eixo de rotação, as temperaturas amenas permitem que mais oxigênio penetre nas soluções salinas, sendo possível que bolsões frios próximos aos polos marcianos tenham oxigênio suficiente para sustentar organismos multicelulares complexos. Durante exploração em uma cratera de 154 quilômetros de largura em Marte, o Curiosity Mars Rover descobriu óxidos de manganês. Para que minerais como esse sejam produzidos, é preciso muito oxigênio dissolvido. Por exemplo, o manganês só começou a se formar na Terra depois que o oxigênio começou a persistir na atmosfera há cerca de 2,5 bilhões de anos. No entanto, como já descobrimos por meio de organismos anaeróbicos aqui na Terra, o oxigênio não é absolutamente necessário para a vida, ainda que sua presença em Marte abra muitos caminhos evolutivos interessantes, incluindo discussões sobre a sobrevivência de seres humanos no planeta vermelho.
A NASA e a Agência Espacial Europeia, em colaboração com a Rússia, lançaram 2 novos rovers para encontrar sinais de vida em Marte. Enquanto isso, o rover Perseverance explora a cratera G0, cratera de 44 quilômetros de largura com que se formou há 3,5 bilhões de anos na convergência de um lago e rio marcianos, geologicamente para reunir mais informações sobre formas de vida no planeta. O Perseverance investigará e coletará amostras de rochas sedimentares formadas por partículas de tamanhos variados que se assentaram no que uma vez foi um ambiente aquático. Diferentes climas em Marte. A atmosfera de Marte é composta principalmente por dióxido de carbono, gases de argônio, nitrogênio e partículas de poeira originadas da superfície do planeta e que conferem ao planeta sua cor marrom avermelhada. Embora a atmosfera por lá seja fina, Marte ainda conta com mudanças de condições climáticas como a Terra, mas de modo mais extremo. O planeta vermelho testemunha tempestades de areia que podem durar dias e tornam a exploração difícil. Por exemplo, o helicóptero Ingenuity da NASA, que deveria ter feito seu 19º voo em 29 de janeiro, teve seu voo adiado por conta de uma tempestade de areia perto da cratera G0, após ser pego por uma severa tempestade de areia que tomou as superfícies do planeta vermelho. O rover Opportunity perdeu todas as suas funcionalidades, sendo pronunciado morto, uma vez que a tempestade não permitia que os raios solares chegassem aos painéis solares do rover. As tempestades de areia ocorrem quando partículas de poeira absorvem a luz solar, o que aquece a atmosfera. Os bolsões de ar quente formados então chegam até regiões mais frias, gerando fortes ventos que levantam ainda mais poeira do solo. Isso aquece mais a atmosfera e levanta mais poeira, cobrindo grandes extensões. O rover de conhecimento também detectou nuvens de neve de dióxido de carbono se precipitando sobre a superfície, tornando Marte o único planeta a ter tal fenômeno climático. As temperaturas diárias do planeta variam entre -125 graus Celsius nos polos norte e sul e 21 ao meio-dia. Como o quarto planeta, Marte está ainda mais longe do Sol que a Terra, o que lhe confere anos mais longos de 687 dias, quando comparados aos da Terra, que contém 365 dias. O eixo de Marte também rotaciona como o da Terra, o que significa dizer que a luz solar incide diretamente sobre certas partes do planeta, o que lhe confere estações. Sua órbita é mais alongada que a de qualquer outro planeta, e isso é o que faz com que Marte tenha estações tão extremas. Quando Marte está mais próximo do Sol, seu hemisfério norte passa por um inverno curto e frio, e o hemisfério sul por um verão curto e morno. Mas quando Marte está mais longe do Sol, o hemisfério norte passa por um longo verão, uma vez que fica inclinado em direção ao Sol, e o hemisfério sul passa por um inverno longo e frio. A perda de seu campo magnético contribuiu em grande parte para as condições atmosféricas e climáticas que Marte vê atualmente. O campo magnético da Terra é governado pelas enormes correntes de metais derretidos, e ainda que até o momento não se saiba muito sobre a composição interna do núcleo de Marte, análises de meteoritos e leituras sísmicas do InSight Probe da NASA sugerem que ele é feito de elementos conhecidos como ferro derretido, misturado com enxofre e hidrogênio. Conhecimentos quanto à sua composição ofereceram aos cientistas da NASA um melhor entendimento sobre o que aconteceu para que Marte perdesse seu campo magnético. A composição de ferro, hidrogênio e enxofre foi forte o suficiente para formas correntes convectivas para desenvolver um campo magnético protetor ao redor do planeta. Mas isso não durou muito, e em certo ponto, as correntes não eram fortes o suficiente para criar um campo magnético forte. Sem uma magnetosfera protetora, os ventos solares podem ter destruído aos poucos a atmosfera de Marte, permitindo que a água e outros elementos se desprendessem dali até que o planeta vermelho estivesse totalmente erodido. Se você chegou até aqui e está gostando do nosso vídeo, deixe um like e se inscreva no canal, isso nos ajuda muito. A paisagem de Marte. Na véspera de Natal do ano passado, Marte registrou ondas sísmicas próximas à sua superfície devido ao impacto de um grande meteoro. Essa foi a primeira vez em que ondas sísmicas como essas foram vistas em um planeta que não a Terra.
O fenômeno foi gravado pelo InSight Lander da NASA e enviado à Terra. O impacto da rocha, que tinha entre 5 e 12 metros de diâmetro, liberou energia equivalente a 2,5 a 10 quilotons, quase o mesmo que uma bomba atômica, e gerou uma cratera maior que um campo de futebol. De acordo com o Dr. Benjamin Fernando, da Universidade de Oxford, os meteoritos formam as maiores crateras recentes já vistas em nosso sistema Solar, e a força do impacto atingiu o interior da cratera, propagando-se pela crosta ao invés de penetrar o manto e o núcleo do planeta. Ainda que o fenômeno tenha sido inesperado, ele forneceu montes de informações úteis que poderia nos ajudar a determinar a estrutura e composição da crosta de Marte, que até o momento é desconhecida. Outra característica distinta de Marte é a enorme diferença entre seus hemisférios norte e sul. O hemisfério sul é principalmente formado por montanhas e é onde a maioria das crateras pode ser encontrada. Nele se localiza também o Monte Olimpo, o maior vulcão do sistema solar. O hemisfério norte, por outro lado, é principalmente plano. A diferença na crosta levou até mesmo a teorias que sugeriam que os dois hemisférios eram feitos de materiais distintos e tinham históricos evolutivos diferentes. Mas os novos dados fornecidos pelo impacto contradizem essas teorias. Eles mostram que a crosta pode conter a mesma estrutura e ser feita dos mesmos materiais, e assim que esses dados forem totalmente dissecados, eles poderão fornecer informações preciosíssimas quanto à formação e evolução de Marte. Eles podem também oferecer dados detalhados sobre quais eram as condições no planeta vermelho há bilhões de anos e se em algum momento existiu vida por lá. Você acha que Marte tem oxigênio suficiente para suportar vida? Deixe nos comentários a sua opinião e até a próxima.